minha mãe é enfermeira lá na Unimed. Ela cuida das pessoas, dá remédio, ela se cuida e também salva as vidas. Eu amo a mamãe. Estou na área da enfermagem já faz 18 anos. Nós que estamos nessa área há tanto tempo, nunca achamos que ia passar por isso, né? Eu lembro da primeira vez que teve uma tomografia e era um suspeita de Covid, o nosso medo, a gente chorando mesmo, porque depois a gente ia para casa e como é que a gente ia voltar para casa sabendo que ia ter em contato com uma pessoa que tinha testado positivo. Mas a empatia é o que mais precisa, principalmente no momento desse, né? Então chegar em casa realmente é saber que graças a Deus a gente tem saúde e conseguiu mais um dia ajudar alguém com amor. Minhas filhas, meu marido estão sempre comigo. Mamãe, eu te amo muito. Seu trabalho é incrível. A gente nem imagina, né? Que é tão forte assim. E ver a minha filha me enxergar assim é um orgulho. Nossa, tô tão feliz. Boa noite a todos, eu sou a Rafaela, psicóloga responsável pelo Programa Saúde Mental da Unimed Amparo e estamos aqui nessa noite para falar um pouco sobre a prevenção ao suicídio, um tema extremamente importante, né, e preocupante nos dias de hoje. Para isso eu vou apresentar o nosso médico psiquiatra e coordenador técnico do programa, que está aqui hoje conosco para falar melhor sobre o tema. Prazer a todos, meu nome é Maurício, eu sou médico psiquiatra aqui da Unimed Amparo. Antes de tudo, agradecer o convite, eu acho que é um tema tão importante e que tem preocupado muitas autoridades, sejam brasileiras, sejam do mundo todo. O suicídio tem se tornado uma epidemia, né? Tem aumentado nos últimos anos a preocupação e também o número de casos. Então, a gente resolveu fazer essa live no intuito de tentar trazer um pouco de conhecimento e também o que a gente puder passar para ajudar as pessoas a identificar as pessoas que estão correndo risco desse problema e também o que a gente pode fazer tanto para prevenir como atuar no sentido de ajudar essas pessoas a diminuir seu sofrimento e evitar que chegue ao ponto da perda da vida, né? Para isso, eu fiz uma aula, né, assim, para que a gente possa estar acompanhando a princípio. Eu vou apresentar para vocês alguns slides a respeito do assunto e depois a gente vai poder discutir um pouco melhor e depois responder as questionamentos de vocês, tá ok? Então, vamos lá? Então, prevenção do suicídio, né? Lembrando que o comportamento suicida, como eu disse há pouco, ele vem sendo tem tido um grande impacto, né, tanto para a Organização Mundial de Saúde como para os países, né, e tanto em termos numéricos como em termos socioeconômicos, né. Você imagina uma pessoa que perde a vida, o que ela vai deixar de produzir, o impacto para as famílias, né, o transtorno emocional no seu ambiente a partir do momento que uma pessoa tira a própria vida, né? Alguns números para vocês. O número de mortes por suicídio em termos globais, aqui eu coloquei o ano de 2003, mas o ano de 2017 foram 800 mil vidas tiradas no mundo, e em 2003 foram 900 mil pessoas. Esse número tem ficado nos últimos 20 anos
desse nível, entre 800 e 900 mil pessoas, né? E o que chama a atenção, na faixa etária de 15 e 35 anos, o suicídio está entre as 3 maiores causas de morte. Ou seja, as pessoas jovens, né, os jovens estão cometendo mais o suicídio, né? Como eu disse, a mortalidade global nos últimos anos, nos últimos 45 anos, ela migrou, né? Ela era mais comum nos mais idosos. Ela passou, a partir dos últimos anos, a cada vez mais os jovens cometerem esse ato. Em indivíduos de 15 a 44 anos, o suicídio é a 6ª causa de incapacitação. Para cada suicídio, em média, 5 ou 6 pessoas próximas ao falecido que sofrem as consequências emocionais e sociais e também econômicas, né? 1/4 do ônus global ocasionado por doenças no ano 2002 foi devido à tentativa de suicídio. Então, e estima-se que chegará até 2,4% em 2020. Claro que nós temos que levar em consideração os últimos 1 ano e meio, 2 anos, com a pandemia, né? O que a gente tem, não temos dados estatísticos, mas a percepção que tivemos assim, na convivência, que houve um aumento, né, em função de toda essa situação que acabamos vivenciando nesses últimos 2 anos, né? Outros dados importantes: no mundo, o suicídio é a 2ª principal causa de morte entre pessoas de 15 e 29 anos. Ou seja, os jovens estão cometendo mais suicídio, né? Apesar de ainda as pessoas com 70 anos ou mais serem elevadas, né? Os homens cometem mais suicídio que as mulheres, mas, porém, as mulheres tentam mais vezes que os homens, né? Estima-se que 90% dos indivíduos que puseram fim à sua vida cometendo suicídio tinham algum transtorno mental e que, na época, 60% deles estavam deprimidos. Que é uma das maiores causas que levam a pessoa ao suicídio. A quantidade de tentativas de suicídio é 10 a 20 vezes mais alta que a de mortes. Então, as pessoas tentam várias vezes. Então, é um mito que a pessoa vai tentar uma vez, vai conseguir. Geralmente, a pessoa vem nesse sofrimento por muito tempo e muitas vezes tenta por várias vezes, né? A ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais utilizados. Só complementando, doutor, esse é um dos motivos pelo qual os homens acabam atingindo uma letalidade superior às mulheres, né? Eles têm acesso a meios mais letais do que as mulheres. Exatamente. A redução da perda de vidas devido ao suicídio tornou-se um objetivo internacional essencial em saúde mental, né? A meta de ação da saúde mental da Organização Mundial de Saúde é a redução de 10% até 2020, né? Também uma preocupação das autoridades brasileiras, que desde 2006 vem com o programa no acompanhamento e no intuito de tratar essas pessoas e tentar diminuir a incidência do suicídio, né? Hoje nós temos, né, como uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Setembro Amarelo, né, assim, que visa justamente a gente tentar trabalhar e chamar a atenção para esse grave problema de saúde. Aproximadamente 55% das pessoas que se suicidam nunca se consultaram com um profissional de saúde mental e 80% foram ao médico no mês anterior ao suicídio, né? Então, as pessoas geralmente, quando estão no maior sofrimento, eles procuram ajuda, né? E é nesse momento, talvez, que nós devemos ter uma atuação mais incisiva com esses, nesse momento, né? No Brasil, 11 mil pessoas tiraram a própria vida por ano em média, né? Assim, é um nível alto de pessoas que se suicidam, né? O suicídio é a 4ª maior causa de morte, novamente, entre 15 e 29 anos. Nos homens, entre 15 e 29 anos, é a 3ª maior causa. Nas mulheres já passa para a 8ª, né? Por isso que a Rafaela falou, os homens têm um acesso mais fácil a meios de letalidade maior, né? E também na questão de serem muitas vezes mais impulsivos na hora de tentar o suicídio. A questão também, né, que a gente vê, a dificuldade do homem muitas vezes de buscar ajuda, de mostrar, né, para eles que é uma fraqueza, não estar bem emocionalmente, isso também é um fator de risco, né, para o suicídio. Diferente das mulheres que têm isso como um fator de proteção
que é a forma como elas se expressam e buscam ajuda com mais facilidade. Perfeito. Próximo. Eu coloquei esse gráficozinho rapidamente para a gente ter uma ideia no mundo como são as taxas de suicídio. Você vai ver ali que quanto mais escuro, né, ali a cor, onde as taxas são mais altas. Naqueles países ali, mais na Rússia, os países ali da antiga Cortina de Ferro, a Índia também tem alto índice de suicídio, né, por questões socioculturais, né, nós temos ali o Brasil como um país que não tem uma taxa muito alta de suicídio, no geral, né? Mas é preocupante porque essas taxas têm aumentado, né? Culturalmente, o brasileiro, vamos dizer assim, que não comete tanto suicídio como muitas vezes outras pessoas de outros países, né? Aqui, esse próximo slide, né, assim, para mostrar um pouquinho como são essas taxas no Brasil. Você vê à direita ali o ranking mundial, que tem Lituânia, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, que são esses países, né, da antiga Cortina de Ferro, né, assim, onde a taxa de suicídio é ideal, né, e no Brasil você tem ali um degradê que cada vez mais para o sul aumenta-se a quantidade de pessoas que cometem suicídio, né, assim, isso muitas vezes por questões culturais, por questões da imigração, né, a cultura das pessoas que se colocarem em determinada região no Brasil, ok? Bom, e o que é o suicídio, afinal? Né? O que é uma pessoa suicida? O que é o suicídio em si? Qual é a definição do suicídio? Suicídio é um ato de autodestruição realização do desejo de morrer ou de tirar a própria vida. O indivíduo está determinado a tirar a própria vida, né? Ele tem uma motivação para isso, ele quer se destruir, ele já não quer mais viver. A tentativa de suicídio é qualquer tipo de comportamento em que a pessoa se lesiona, autolesiva, mas que não é fatal. Com evidências, sejam elas implícitas ou explícitas, de que a pessoa tinha intenção de morrer. Então, algum ato que ela realizou com a intenção de morrer, e ela não levou a fim, ou ela não conseguiu sem tempo, a gente classifica isso como uma tentativa de suicídio. E o comportamento suicida são atitudes que incluem pensamento de uma ação em que ela vai se machucar, ou que possa provocar a morte dela, e em que ela fica, de certa forma, ali, sofrendo com aquilo, né? Ou planejando, né? E às vezes levando a cabo essa tentativa. Isso é importante para a gente entender um pouco como funciona, ali um pouquinho mais à frente, a gente fala como é que funciona esse mecanismo que vai levar a pessoa, muitas vezes, ao suicídio, ao fato em si, né? Partindo disso, vamos falar um pouco dos fatores de risco, né? O suicídio é um problema que tem, além de sua causalidade, uma série de fatores que acabam por confluir e levar determinada pessoa a cometer. Ou seja, várias situações, sejam elas sociais, psíquicas, né, econômicas, né, assim, culturais, que levam uma pessoa, muitas vezes, a culminar no suicídio, né? A gente sabe que tem alguns fatores que levam as pessoas a ter mais tendência a cometer suicídio que outros, né? São reconhecidos fatores biológicos, psicológicos, sociais, ambientais e culturais. Entre os fatores que estão mais associados ao suicídio e suas tentativas, variando em determinados continentes e países, lembra que a gente viu lá atrás, onde há países em que há uma incidência maior do que outros, né? E aí, fatores políticos, culturais, né, econômicos, né? Então, vamos falar de alguns desses fatores. Primeiro, os transtornos mentais, né? Os transtornos mentais são, vamos dizer assim, a maioria dos casos de suicídio, as pessoas que sofrem de alguma patologia mental são aquelas que muitas vezes vão cometer o suicídio, né? E aí eu vou falar algumas para vocês em ordem decrescente, né? Primeiro, depressão. Depressão é um grande carro-chefe das pessoas cometerem suicídio, né? As pessoas cometem mais suicídio, né, em função da doença depressiva. Transtornos mentais e comportamentais que são relacionados ao uso de substâncias psicoativas, né? O alcoolismo, né, assim,
o uso de drogas ilícitas, né? Cocaína, crack, enfim, né? Estão assim, tem uma incidência grande de pessoas que fazem consumo de álcool e de substâncias psicoativas que acabam cometendo suicídio pelas consequências do uso, as consequências deletérias que elas causam no organismo, né, e as consequências psíquicas que essas drogas a longo prazo causam, né. Transtornos de personalidade, aquelas pessoas que têm uma tendência a uma impulsividade maior, né, uma dificuldade de adaptação social maior, né, aí a gente usa como exemplo o borderline, uma personalidade narcisista, um antissocial, são aquelas pessoas que não se adaptam, e muitas vezes quando elas entram em conflito maior com a sua vida, elas acabam por buscar o suicídio, um alívio das suas dificuldades. A esquizofrenia, como dado, 10% dos pacientes que têm esquizofrenia, que é uma doença psicótica, que a pessoa perde a noção da realidade, ela tem um quadro de desagregação do pensamento, ela tem alucinações, quadros de delírio. 10% dos pacientes, em média, né, que têm essa doença, acabam cometendo suicídio. Transtorno de ansiedade, né, e a comorbidade, pessoas que têm, por exemplo, depressão, e de repente elas cometem o suicídio, né? Além dos transtornos mentais, nós temos as situações sociodemográficas, né? Principalmente pessoas do sexo masculino, a faixa etária de 15 a 35 anos e depois acima de 75 anos, estratos econômicos extremos, pessoas com dificuldades econômicas extremas, né, assim, que não têm condição de viver sua vida plenamente ou que entram numa situação de dificuldade grande, são um grande risco. Residente em áreas urbanas, as pessoas que moram em área urbana têm maior incidência de suicídio. Desempregados, né, a questão econômica. Aposentados, pessoas que já não têm mais vínculo com a vida, as pessoas que perderam a vontade de viver, que já não têm mais muito o que produzir, vamos dizer assim, tende a cometer mais suicídio. O isolamento social, solteiros ou separados, e os migrantes. Migrantes são aquelas pessoas que, de repente, moram no ambiente, vamos dar um exemplo, eles moram, de repente, no Rio Grande do Sul e vão mudar para o Nordeste, ou vice-versa. São pessoas que vêm de uma cultura X, apesar de a gente ter que entender que o Brasil é um país continental. Então, assim, nós temos essa dicotomia muito grande entre lugar e outro, e às vezes numa adaptação. E isso, muitas vezes, leva a pessoa a perder seu equilíbrio, vai, às vezes, a levar a transtornos mentais, que leva essas pessoas, muitas vezes, ao suicídio, né? Fatores psicológicos também são importantes, né? Dentre eles, perdas recentes, a pessoa que perdeu um ente querido, e essa pessoa era muito importante em sua vida, perda de figuras parentais na infância, dinâmica familiar conturbada, né? aquele ambiente familiar conturbado, desorganizado, né? Assim, muitas vezes leva a pessoa a não conseguir se adaptar e pode levá-la ao suicídio. Datas importantes, pessoas que perderam pessoas importantes, ou que são datas que lembram de situações importantes, traumáticas muitas vezes, às vezes são fatores desencadeantes. Reações de aniversário, é a mesma coisa que as datas importantes, e personalidade com traços significativos, como eu disse, né? O borderline, impulsividade, agressividade, que tem humor instável, são pessoas mais suscetíveis ao suicídio. Pessoas com condições clínicas incapacitantes, né? Doenças orgânicas incapacitantes, a pessoa está com uma doença grave, tem uma desesperança de cura, dores crônicas, pessoas que não suportam mais as dores, né? Vendo o suicídio como um alívio. Lesões desfigurantes, epilepsia, muitas vezes os epilépticos, pela sua própria doença, tendem a ter alterações de humor, uma possibilidade maior, né? Assim, muitas vezes mais chances de cometer esses atos, né? E neoplasias, o HIV hoje é uma doença mais controlável, né? Assim, uma doença que já passou de letal para uma doença crônica grave. Mas eu me recordo muito bem que somente no começo da década de 90, até meados dos anos 2000, era uma doença que ainda era letal. Assim, as pessoas às vezes não descobriam que estavam doentes da doença, ou eram portadores do vírus, por várias questões sociais, ou questões
estigma, vinham a acabar cometendo o suicídio. Então, dentre todos esses fatores, nós temos dois importantes que tem que ficar guardados na cabeça. História de tentativa de suicídio, a pessoa tende a ter mais tendência a cometer novamente, e é uma pessoa que tem transtorno mental. Né? Assim, esses são os dois principais fatores que a gente leva em conta quando a gente fala em risco de a pessoa cometer o suicídio. Né? Da mesma forma que nós temos os fatores de risco, nós temos os fatores de proteção. Né? Vou falar rapidamente. Fatores de proteção é a sua personalidade e estilo cognitivo. Pessoa que tem uma flexibilidade cognitiva, disposição para aconselhar-se em caso de decisões importantes, disposição para buscar ajuda, abertura para a experiência de outro, habilidades de se comunicar, capacidade para fazer uma boa avaliação da realidade e uma habilidade para solucionar problemas da sua vida, né? E uma confiança em si mesmo, tende a ter menos tendência a cometer suicídio e conseguir lidar melhor com as situações de vida, sejam problemas, sejam traumas, sejam situações de dificuldade. Pessoas também que têm uma estrutura familiar de boa qualidade de vida, de bom relacionamento interpessoal, bom relacionamento com familiares, apoio familiar, senso de responsabilidade em relação à família, ou seja, que tem uma estrutura de funcionamento onde ela cresce num ambiente saudável, né, ela tende a ter menos riscos de cometer suicídio. Não significa que essas pessoas, mesmo numa estrutura boa, não possam no futuro desenvolver, mas certamente elas crescem com uma estrutura melhor para enfrentar as suas dificuldades de vida. Né? Outra coisa que a gente fala, de repente, uma pessoa que tem um homem, uma mulher que tem a presença de crianças pequenas em casa, isso acaba sendo um fator de freio. Né? Assim, a pessoa pensa nos seus filhos, pensa nas pessoas, tudo aquilo que ela vai perdendo, muitas vezes é um freio para ela tentar o suicídio. Né? Pais atenciosos presentes e apoio da família em situações de necessidade. Você ter esse apoio, você saber que você pode contar com alguém quando você está numa situação ruim, ter essa confiança. Então isso ajuda muito as pessoas a nesse momento de precisarem, buscar ajuda. Né? Outro fator importante de proteção, né, são os fatores socioculturais. Estar empregado, rede social que oferece apoio prático e emocional, adesão a valores e normas socialmente compartilhados, disponibilidade e acesso a serviços de saúde mental e boa relação terapêutica, isso é muito importante. Há um dado no Ministério da Saúde que as cidades que possuem CAPs, ou atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, elas têm um nível 14% menor de tentativas de suicídio do que aquelas cidades que não possuem esse serviço. Né? Integração em bons relacionamentos em grupos sociais, você tem colegas, amigos, e sim, você tem pessoas em que você pode se apoiar e que no momento de dificuldade você pode se abrir, isso ajuda muito. Né? A prática de uma religião e outras práticas coletivas, né, em que você tem um meio socializante, que você tem algo que te preenche, também ajuda muito a você, muitas vezes, pensar quando você estiver em um momento difícil e se suicidar. Né? Só complementando, né, doutor, o quanto é importante, foi mencionado aí ao longo desse processo até agora, sobre os fatores de proteção e quais são esses detalhes que impedem que a pessoa cometa o suicídio, ou seja, está sempre relacionado ao apoio de outra pessoa, de um serviço, né, da sociedade, e é esse o intuito para que a gente possa mudar a nossa visão em relação a essas pessoas, né, estarmos mais atentos, usando a informação também para poder acolher de forma mais cuidadosa aqueles que estão em risco, né, que pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo, pessoas que muitas vezes passam desapercebidos, mesmo até na hora de uma consulta, que, como foi dito lá atrás, né, 80% chegam a passar em atendimento médico, psicológico, e às vezes naquele momento não conseguiu transmitir ou ser captada a informação de que não estava realmente bem, né, e estava a ponto aí de cometer um suicídio. Perfeito, é isso mesmo. A gente vai ver mais na frente que esse apoio das pessoas, esse apoio, esse acesso à pessoa que está lá em sofrimento, ele é extremamente importante, né? O que leva muitas vezes a pessoa ao suicídio é muitas vezes ela se vê sem caminho, sem ter em quem se apoiar, né? Assim, ter alguém que lhe escute nesse momento de sofrimento. A pessoa muitas vezes, a gente vai ver
pouco assim, que a pessoa costuma pedir ajuda, né? É que às vezes as pessoas não estão conseguindo chegar atentas a isso, né? Ou não levam muito a sério quando a pessoa está querendo dizer alguma coisa, né? Bom, continuando, né, vamos falar um pouco de como identificar pessoas em risco de cometer suicídio, né? E aí, para a gente falar um pouco disso, né, eu vou falar de 3 características que são próprias do estado que se encontra a maioria das pessoas sob risco de suicídio, né, que a gente identifica. Primeiro, um estado que chama estado de ambivalência. É a atitude interna característica das pessoas que pensam em ou tentam suicídio. Quase sempre quer ao mesmo tempo alcançar a morte, mas também viver. Ela está naquela fase que ao mesmo tempo ela tem o desejo da morte, mas ela ainda está lutando contra. Ela está tentando buscar meios ainda de sair daquilo, né? Então, assim, ela fica nessa ambivalência, ela fica nesse questionamento com ela, né? A segunda característica é a impulsividade, né? Às vezes a pessoa comete suicídio num ato de impulsividade, no momento em que ele não está bem, no momento que ele passou por alguma situação momentânea, que pode ser por minutos, por horas, né? E a pessoa naquele momento, se ela tiver um apoio, ela tiver uma situação em que ela possa desviar esse foco, certamente ela vai impedir o suicídio. E o terceiro é o que chama residência e constrição, né? A consciência da pessoa passa a funcionar de forma dicotômica, ou tudo ou nada. Os pensamentos, os sentimentos, as ações estão constritos, quer dizer, constantemente pensam sobre o suicídio como única solução e não são capazes de perceber outras maneiras de sair do problema, né? Esse é o momento em que a pessoa está sob extremo risco de cometer o suicídio, né? Ela está naquele momento em que falta pouco para ela acabar de realizar o ato de tirar a própria vida, né? Então, nesse momento, se houver uma percepção, você tem que se agir de uma maneira bastante rápida, né, e buscar ajuda, porque essa pessoa vai realmente acabar cometendo. Ela perdeu a esperança. Então, ela está no momento em que ela vai, como se diz, para o tudo ou nada, né? É como a gente costuma dizer, né? Não vê uma luz no fim do túnel, Isso, né? Não consegue ver saída, e aí vem essa vontade de decisão. desistir, né? Próximo. É isso. A maioria das pessoas com ideia de morte comunica seus pensamentos, né, em intenções suicidas, né? Elas frequentemente dão sinais e fazem comentários sobre querer morrer. É muito comum a pessoa ir falando para você, falando, eu não estou legal, né? Assim, eu não posso fazer mais nada, eu acho que não tem mais jeito, né? Então essas frases, que a gente chama frases de alerta, aqui tem alguns exemplos, né? A gente deve sempre dar atenção. A pessoa sempre está falando para você, puxa, se eu morrer será uma solução, né? Assim, eu preferi estar morto. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Eu acho que minha família vai estar muito mais feliz se eu não estiver aqui. Eu acho que eu sou um estorvo para as pessoas. Quantas vezes a gente não escutou isso, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso. Isso muitas vezes é um pedido de socorro, né? A pessoa não está dizendo. Então, a gente tem que prestar atenção, olhar com mais empatia quando a pessoa está nesse estado, porque muitas vezes as pessoas levam com desdém ou não levam muito a sério isso, né? Essa pessoa está chamando, está pedindo ajuda. A gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Dentro disso, é muito importante que a gente tenha... são 4 sentimentos que são os principais numa pessoa que pensa em se matar. E a gente chama isso de regra dos 4D, né? Que é a pessoa com depressão, aquela pessoa que está apresentando desesperança, ela está se sentindo desamparada e está no desespero. Então, depressão, desesperança, desamparo e desespero. A gente chama de regra do 4D, que a gente, nesses casos, você tem que estar muito próximo dessa pessoa, fazer ela buscar ajuda ou ajudá-la, porque ela está em risco grande de suicídio, né? No próximo slide, tem algumas ideias que, na verdade, são muito controversas, que as pessoas às vezes acham com relação com a pessoa que quer cometer o suicídio ou sobre o suicídio, que são um erro, né? Assim, e que a gente tem que desmistificar isso, né? Por exemplo, se eu perguntar sobre o suicídio, poderia induzir o paciente a isso? Pelo contrário, quando você dá atenção à pessoa, quando você chama ela, você pergunta, ela sente isso como você se importar com ela, como um acolhimento, né? Então, você está se importando com ela, você está dando espaço para se abrir, para ela poder colocar para fora e se aliviar.
Então, não tenha medo de perguntar para a pessoa, quando você tiver a percepção de que essa pessoa está no momento de sofrimento, de perguntar a ela, né? Você está pensando em se matar? Né? Assim, muitas vezes a pessoa vai se sentir acolhida e isso é muito bom para ela. Né? Ele está ameaçando suicídio apenas para manipular. Mesmo que a pessoa esteja ameaçando suicídio para manipular, a gente sempre coloca que a pessoa que esteja tanto manipulando quando realmente está com vontade de suicídio é uma pessoa que está doente. Né? E muitas vezes, no ato de manipular, ela pode muitas vezes cometer o suicídio. Seja porque ela tomou remédio a mais, seja porque ela de uma certa forma, usou uma arma branca, ou uma arma de fogo de forma equivocada, ela acabou morrendo. Então, isso também é um pedido de ajuda. Sempre preste atenção. Né? A gente tem que lembrar que muitas vezes as pessoas que manipulam, que chamam atenção, também são doentes. Né? Uma doença diferente, mas que muitas vezes pode acabar se suicidando. Mesmo que por acidente, né? Mesmo que por acidente. De forma acidental. Quem quer se matar, se mata mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar muito, porque dá a impressão que não há o que fazer. Né? Assim, muitas vezes a pessoa chega, não vou nem tratar essa pessoa, porque ela quer se matar, ela vai acabar se matando. De forma nenhuma. Né? A gente viu pessoas ali que tentam o suicídio 10, 20 vezes. Né? Assim, toda vez que a pessoa quer se matar, a gente tem que atuar intensamente para que a gente possa tirar a pessoa daquele estado e tentar trazer ela de volta para o equilíbrio. Né? Então, assim, mais ainda quando a pessoa está nesse estado que a gente tem que atuar com mais intensidade. Quem quer se matar não avisa. Né? Assim, pelo contrário, a pessoa que quer se matar, ela vai te dando dicas, ela vai te contando, ela vai te falando, ela vai procurando essa ajuda. Né? Assim, quando ela começa a mostrar para você, olha, dando vários sinais indiretamente que me ajuda porque eu vou fazer um desativo. Né? O suicídio é um ato de covardia ou de coragem? O suicídio não é ato de covardia nem sequer de coragem. O suicídio é um sofrimento psíquico que a pessoa perde o controle sobre si mesma e muitas vezes ela vê no suicídio uma saída desse sofrimento. Né? Assim, é um sofrimento que ela não está suportando mais. Né? No lugar dele, eu também me mataria. Né? Assim, é muito simples falar para uma pessoa que está em sofrimento ou você ter esse tipo de sentimento. O suicídio, como a gente viu já, é um estado que a pessoa está entrando numa gravidade maior, né? Assim, e não é que a pessoa se mataria, ninguém pode falar o que fará amanhã. Né? Então, assim, às vezes o que nós temos que fazer, novamente, é estar junto dessa pessoa e atuar para que a gente tire ela desse estado. Né? Legal, muito bem, tudo isso. E como que a gente ajuda uma pessoa com risco de suicídio? Né? Aí que entra o que a gente pode começar a fazer para tentar fazer essa pessoa desistir da ideia ou para a gente começar a prevenir. Né? Assim, como é que a gente vai tentar ajudar essa pessoa a sair desse estado? A ação mais importante de uma pessoa que quer se suicidar é ouvi-la, e ouvi-las efetivamente, ouvi-las, dar atenção a ela, ter empatia por ela. Né? O fato de ouvi-la por si só já deixa a pessoa descarregar, já faz ela conseguir se aliviar um pouco desse sentimento ruim. Né? Claro que não é a única coisa, mas é um princípio. Né? Aí, só complementando, doutor, tanto que assim, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de se disponibilizar para alguém que está com sofrimento, mesmo quando vê alguém chorando, né? Fica todo mundo em desespero, o que eu vou fazer? Como que eu vou conversar com aquela pessoa, né? Então, é simples, né? É só ouvir, é só se colocar ao lado, escutar qual é o problema dela, muitas vezes dizer, olha, eu estou aqui, se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, não precisa fazer nada muito além, né? Mas esse primeiro contato, a escuta é extremamente importante. Com certeza. Né? Então, isso que a Fábio foi muito importante. Esteja presente, esteja calmo, esteja disponível, né? Dê atenção à pessoa, deixe ela falar, né? Deixa ela sentir que ela não é um fardo, que ela pode contar com alguém. Né? Isso é muito importante. Tenha uma empatia pela pessoa, né? Assim, não, de certa forma, não cobre essa pessoa ou não julgue essa pessoa. Né? A tendência, muitas vezes, das pessoas julgar ou querer encontrar um motivo, nesse momento não é momento de fazer isso, o momento é de escutar a pessoa. Né?
Claro, se você tiver uma pessoa que está no momento que você perceba, que está num quadro de um transtorno mental, que está no quadro depressivo grave nesse momento, que ela vem passando por certas dificuldades, claro que além dessa escuta, é muito importante que você aconselhe essa pessoa a ir buscar ajuda, que aconselhe a ir buscar um serviço de saúde, né, para que ela possa fazer um tratamento nesse sentido. Às vezes passa do limite daquilo que a gente pode fazer por essa pessoa, né, e aí entra os profissionais da saúde, psicológico, psiquiatra, enfim, todo o pessoal de saúde que vai poder dar esse suporte para essa pessoa que está em risco. Ou mesmo acompanhá-la, né, até o serviço, porque muitas vezes ela se sente paralisada com o sofrimento e não consegue ter esse impulso de buscar essa ajuda. Então, fazer essa escuta, acompanhá-la muitas vezes é extremamente importante, simples e acessível, né, a qualquer um. Porque às vezes a pessoa muitas vezes desiste, ela está sozinha, ela não se sente segura, então você acompanhar, às vezes ajudá-la nesse sentido, ou ter acesso a um familiar que possa dar esse prosseguimento, né, assim, procurar ajudar essa pessoa, mostrando que você está preocupada com ela, né? Bem, diante de uma pessoa sob risco de suicídio, o que devemos fazer, né? Que passos devemos tomar, né? Primeiro, fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o que está fazendo, isso que a gente acabou de falar. Ouça com cordialidade, trate com respeito e empatia condições dessa pessoa. Encontre um momento apropriado, um lugar calmo para falar sobre o suicídio com essa pessoa, né? Geralmente, quando você vai conversar com uma pessoa assim, você não vai conversar no meio de um ambiente que há muitas pessoas. Um ambiente calmo, que ela se sinta segura para poder se externar aquilo que ela está sentindo por você. Ouça ela com calma, com mente aberta, né? Assim, procure apenas escutar e dar um aconselhamento, né? Incentivando a buscar os profissionais de saúde, né? É isso que a Rafaela falou. Se você tem uma pessoa que está em perigo imediato, nunca deixe sozinho, né? Assim, se você, eu não tenho estrutura emocional para isso, peça o telefone de alguém, de algum conhecido, chame o serviço de saúde, se for o caso, se tiver a percepção que a coisa está muito grave, né? Assim, e daí os próximos passos, né, o serviço de saúde ou a família vai estar fazendo com essa pessoa, né? Bom, aí tem outras coisas que a gente sempre fala de como abordar uma pessoa, né? Sempre uma abordagem calma, aberta, de aceitação, de não julgamento, é fundamental para facilitar a comunicação, né? E aí eu coloquei algumas coisas que a gente deve fazer e que a gente não deve fazer, atitudes quando a gente está com uma pessoa em risco de suicídio, né? O que fazer, né? Ouvir atentamente, com calma, entender o sentimento das pessoas, ter empatia por ela, ser afetuoso e dar apoio, né? Ser afetuoso não é chorar junto, ser afetuoso é ouvir com atenção e mostrar que você está preocupado com a situação dela. Dar mensagens não verbais de aceitação e respeito, expressar respeito pelas opiniões e pelos valores da pessoa, conversar honestamente com autenticidade, mostrar sua preocupação, seu cuidado e sua afeição. Focalizar no sentimento das pessoas, explorar as outras saídas além do suicídio, né? Identificar outras formas de dar apoio emocional, levar a situação a sério e verificar o grau de risco, e aí você vai tomar atitude para tentar ajudar essa pessoa que está no risco evidente, e remover os meios pela qual a pessoa possa se matar. Você está na casa, a pessoa está lá, tem faca, tem veneno, tem, por exemplo, uma arma de fogo. Se você for da família ou você tiver acesso, você vai tentar tirar essas situações de perto da pessoa. Uma pessoa que é muito comum cometer suicídio por ingesta medicamentosa, né? Muitas vezes a gente no consultório fala, olha, alguém vai ficar responsável por medicar a paciente, porque ela tem um sério risco de acabar fazendo uso abusivo e aí cometendo suicídio, né? São coisas que a gente tem que sempre estar observando nesses pacientes, né? E o que não fazer? O que a gente não deve fazer, né, assim, uma pessoa que está em risco de suicídio, né? Bom, primeiro, ignorar a situação. Aquela situação, a pessoa se mata mesmo, é assim mesmo, ela está manipulando, não levar a sério. Dar falsas garantias. Sempre seja autêntico e verdadeiro com aquilo que vai ser feito,
Não adianta garantir coisas que você não vai poder cumprir depois. Né? Jurar segredo. Se a pessoa diz para você que ela de repente quer cometer suicídio, né, assim, não tem por que você jurar segredo para ela, você vai ter que buscar ajuda de alguma forma, né, assim, até porque ela tá perdendo a crítica da realidade, ela vai cometer um desatino e cabe a gente nesse momento atuar. Fazer perguntas indiscretas, né, assim, algo que não tem a ver com o tema. Tentar doutrinar, isso acontece muito de você querer passar exemplos, sejam eles religiosos, sejam eles de vida ou de outra forma, que for experiência sua. Nesse momento a pessoa está em sofrimento, entende? Ela não é isso que ela precisa. Né? Assim, ela precisa ser ouvida e ela precisa ser acolhida. Né? Assim, muitas vezes as pessoas tentam passar exemplos que não convém nesse momento, que mais vão piorar a situação do que ajudar. Desafiar a pessoa a continuar em frente, né? Assim, como se, não desista, faça, corra atrás, né? Assim, você vai conseguir, não é momento disso. Ficar chorando ou mais emocionado com o próprio paciente, a própria pessoa. Dizer que você está ocupado. Dizer simplesmente que tudo vai ficar bem sem agir. Né? Tratar a pessoa de uma maneira que possa colocá-la numa posição de inferioridade. Aquela quando você critica, quando você expõe que a pessoa é uma pessoa frágil, que ela não tem capacidade, isso só vai piorar a situação. Não condenar ou julgar. Isso é muito importante. Nunca julgue uma pessoa de suicídio, seja qual o motivo que ela esteja neste momento tendo a ideia ou querendo cometer o suicídio, não é momento de julgar essa pessoa. Né? Não banalizar, né? Não ver isso como um ato menor ou alguma coisa assim. Né? Não opinar, não ficar dando opiniões para o paciente, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você devia fazer aquele outro, né? Assim, isso não ajuda o paciente. Lembra que nós estamos falando no momento que a gente está ali com uma pessoa com risco de suicídio. Não dar sermão, né? Vai muito isso da questão de doutrinar, sem não querer dar lições de vida para essa pessoa, como se ela fosse uma pessoa fraca e não tivesse condições emocionais de se resolver por conta própria. Comparações com outros casos, muitas vezes acontece isso, olha, o fulano fez assim, mas depois ele se recuperou. A pessoa está no sofrimento que é dele, é próprio dele, e as situações adversas de outras pessoas, nesse momento, pouco importa para essa pessoa que está tentando suicídio. O sofrimento é de cada um, independente da raça, cor, orientação sexual, religião dessa pessoa, condição econômica ou social. Então, assim, nesse momento, esses tipos de comparações não ajudam em nada. Né? E não ficar falando simplesmente frases vazias, tudo vai ficar bem, tudo é ótimo, a vida é maravilhosa. E nesse momento a pessoa não está enxergando isso, ela está o que a gente chama de um sentimento de vazio. Ela simplesmente não se enxerga mais com condições de viver. Então, esse tipo de situação em nada ajuda e não colabora. Né? Bom, passando a isso, assim, eu coloquei aqui brevemente perguntas que possam indicar o risco de suicídio numa pessoa. Como é que está a sua vida? Né? Assim, algo está te incomodando? Você se sente triste? Né? Você sente que ninguém se preocupa com você? Você sente que a vida não vale mais a pena ser vivida? Né? Você já pensou que seria melhor estar morto ou ter vontade de morrer? Já teve tentativas anteriores? Você já tentou suicídio alguma vez? Né? Isso aí, quando você aborda uma pessoa nesse sentido, essas perguntas às vezes te ajudam muito a entender o que aquela pessoa está passando naquele momento e avaliar muitas vezes os riscos que essa pessoa está de cometer suicídio. Deixa eu passar de lado. É importante tentar descobrir se a pessoa tem um plano definido, se ela está realmente querendo morrer, se ela está ali já planejando o suicídio, se ela já está fazendo uma carta de despedida, né? Assim, se ela tem meios fáceis disponíveis para ela cometer suicídio, né? Se ela já tem essa ideia, como ela vai fazer, se ela já tem um instrumento de fazer. Muitas vezes a pessoa já juntou os remédios, muitas vezes essa pessoa já tem lá planejado se enforcar, ou enfim, usar veneno. Muitas vezes a pessoa vai, compra veneno, assim, e deixa em casa. Né? Assim, essas pessoas, quando planejam suicídio, elas se arquitetam justamente para conseguir cometer o ato. Né?
falando disso, então, ó, lembre-se, todas essas questões precisam ser perguntadas com cuidado, respeito, preocupação e compaixão. É muito importante que você tenha calma, você tenha respeito pela pessoa, não a atropele, mostre que você está preocupado com ela, que a situação lhe preocupa, né? Com calma, né? E mostre que você tem compaixão por ela, que você quer o bem dela. Né? Assim, isso ajuda muito a pessoa a sentir que ela tem ali um vínculo onde ela possa se apoiar. Tá legal? Bom, falamos disso tudo. Afinal de contas, o suicídio pode ser prevenido? Né? Claro, a resposta é sim. Em 90% dos casos a gente consegue prevenir o suicídio. Né? Como a gente coloca aqui. Né? A própria Organização Mundial de Saúde, né, fala que 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Né? Desde que existam condições para que você tenha uma ajuda voluntária profissional ali que atue no intuito de evitar que a pessoa cometa suicídio. Né? A prevenção do suicídio abrange desde a oferta de condições mais adequadas para atendimento e tratamento efetivo das pessoas, também como controle ambiental do fator de riscos, né, assim, para que a gente possa conseguir diminuir os riscos dessa pessoa cometer suicídio. Né? E dentre esses são elementos considerados essenciais para ações de prevenção do suicídio: aumento da sensibilidade para a percepção da presença de risco e a divulgação de informações apropriadas. Né? Por exemplo, aqui que a gente está tentando fazer, chamar a atenção das pessoas, né? Campanhas em que a gente possa mostrar que desmistificar essa questão do suicídio, entender que é um problema de saúde pública, que é comum na sociedade, né? Comum nas sociedades haver o risco de suicídio. Então, assim, quanto mais a gente abordar, quanto mais a gente mostrar, a gente chamar o problema, né? As autoridades atuando, dando meios para que as pessoas possam buscar ajuda também, né? Assim, meios de atendimento, meios de cooptar essas pessoas, chamar essas pessoas para que elas possam, antes de vir a cometer um desativo, vir procurar ajuda. Bom, aqui algumas medidas de prevenção ao suicídio que podem ser realizadas pelos familiares, amigos e colegas, né? Impedir o acesso aos meios para cometer suicídio, aquilo que eu falei, esconder armas, facas, cordas, deixar medicamento em local que a pessoa não tem acesso, de preferência trancados, e com alguém responsável administrá-los. Eu faço muito isso no consultório. A pessoa vem com a ideia de suicida, já tentou, não tem por que você deixar essa pessoa sozinha. Às vezes a pessoa vem sozinha no teu consultório, você tem que chamar o familiar no consultório, prestar esclarecimentos e falar, olha, essa pessoa está em risco. Né? Assim, o que você pode fazer para nos ajudar? Né? Realizar vigilância 24 horas. Essa pessoa que está em risco de suicídio não deve ficar sozinha sob hipótese nenhuma, né? Porque se ela fez a primeira, ela vai fazer a segunda, ela vai fazer a terceira. Muitas vezes, quando ela está determinada a cometer suicídio, ela vai tentar novamente. Né? Há experiências de pessoas que falaram, ou prometeram, ou quase juraram que não iam cometer suicídio, e no outro dia foram lá e tentaram suicídio novamente. Então, assim, a pessoa que está nesse período de recuperação, está nesse período de tratamento, nesse período de sofrimento, a gente tem que entender que ela está sobre uma estabilidade emocional muito grande, porque ela fala de manhã à tarde, às vezes ela já está naquele estado de sofrimento novamente e pode cometer o ato de novo. Né? Sempre procurar atendimento de serviço de saúde. Né? Muitas vezes há o estigma, há o medo, a vergonha. Eu vou levar meu ente querido, meu conhecido, no médico de louco, no psicólogo, como se isso fosse um demérito para a pessoa, né? Assim, de ela ter algum problema mental. Vamos entender que a doença mental, a pessoa que está sem fragilidade, é algo comum na sociedade. Temos que entender que, em média, 50% das pessoas dentro de uma comunidade, numa cidade, tem algum tipo de transtorno mental. E eu acho que essa desmistificação em cima disso é muito importante, porque as pessoas busquem ajuda, né? Não tenha vergonha. Vergonha é a pessoa está sofrendo, vergonha é a pessoa acabar, a gente perder uma vida que poderia ser salva, né? Certo. Aí, aqui, para a gente ir terminando,
né, formas de prevenção do suicídio que extrapolam o sistema de saúde. Né? O que as pessoas podem fazer? Incentivar espaços de promoção de saúde na comunidade, escolas, igrejas, associações, construções inteligentes para o planejamento da cidade com medidas de segurança. Né? Por exemplo, a gente treinar, de repente, os guardas municipais, a polícia, para fazer uma abordagem nesse momento. Né? Não simplesmente ir lá e, né, aquela coisa de atendimento de urgência, pega, põe na maca, amarra e pronto. Né? De ter essa abordagem, né, assim, é muito importante. Muitas vezes a gente evita muita coisa ou situações de maior gravidade quando a gente tem esse suporte momentâneo, né? E os meios de comunicação sempre estarem dando oportunidade, passando imagem, fazendo essa campanha para que a gente possa, que as pessoas se conscientizem cada vez mais e tenham acesso à ajuda, né? Então, assim, e uma coisa que eu queria falar também com respeito a onde buscar ajuda. Né? Onde que a gente busca ajuda? A princípio, nós temos os atendimentos, né, psicológicos, tem um atendimento de saúde mental, muitas vezes passa primeiro para o psicólogo, né, que vai lhe dar aquele apoio principal, e quando houver a percepção de que essa pessoa está em risco, ela provavelmente vai encaminhar para o psiquiatra, né, para que a gente possa fazer o acompanhamento conjunto e poder conseguir que essa pessoa melhore o seu estado de sofrimento e ela possa estar melhor. Né, assim, quando as situações extrapolam, quando as situações chegam num ponto em que a pessoa está em extremo risco, ela perdeu os vínculos afetivos, ela está ali com enorme risco de cometer suicídio, muitas vezes a gente tem que pensar numa situação maior, que é a internação. Né, assim, porque às vezes até o estigma da internação, como eu vou deixar meu familiar no hospital de novo. Né? Porque muitas vezes a família não vai conseguir monitorar 24 horas, a família não vai conseguir estar presente. E a pessoa, quando ela está no ambiente dela, ela tem muito mais facilidade de buscar meios para ela se suicidar quando ela está num ambiente protegido, então ela não tem esse acesso. Né? Então, claro, isso é a última fase, é o último momento, é quando realmente as outras alternativas falharem. Mas a gente tem que pensar isso seriamente, e eu acho que entender que sempre a gente tem que buscar todos os meios possíveis para que a gente possa ajudar a pessoa a sair desse estado e que a gente puder fazer para ela salvar. Né? Bom, gente, isso é um pouco que eu tinha para dizer para vocês. Né? A gente está aberto aqui para perguntas. Né? Não sei se a Rafaela gostaria de colocar mais alguma coisa. Né? Só para finalizar, né, o quanto que é importante, né, essas últimas falas do doutor, no que se refere à responsabilidade realmente no tratamento e acolhimento da pessoa em risco de suicídio, né? Então, não é uma responsabilidade única e exclusivamente dos profissionais de saúde, cabe à sociedade, né, à educação, enfim, toda a sociedade realmente, cada um à sua maneira e cada um, claro, que respeitando esses limites, né? Mas nós todos somos responsáveis por dar esse suporte, por auxiliar, e é isso que vai promover a saúde mental e mesmo auxiliar essas pessoas para que não chegue ao ponto de realmente atentar contra a própria vida, né? Ou conseguir chegar às vias de fato. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui da Thaís, doutor. Ela pergunta, no pós-Covid, as pessoas tendem a ficar mais pessimistas e desanimadas. Quais dicas o senhor dá para essa fase? Isso é algo bastante complicado. Nós estamos vivendo um momento que nunca a gente viveu na sociedade. Né? Assim, um momento em que houve uma mudança drástica de todos os nossos funcionamentos, né? Sociais, né? De trabalho, de vida, de convivência familiar, né? Assim, então, o que a gente tem que, para manter a nossa saúde mental, muitas vezes, é ter que manter o equilíbrio, né? Ter uma rotina, né? Procurar conversar mais com as pessoas à sua volta, né? Tentar manter um ambiente de tranquilidade e civilidade naquilo que a gente está fazendo, não criar muitas expectativas que as coisas futuras, porque o que acontece muito hoje, as pessoas já estão pensando na manhã depois, a gente não sabe ao certo quando que a gente vai poder retornar plenamente a nossa condição de vida,
anterior, né, pré-Covid, né, nem sabemos até que ponto nós vamos retornar a essas situações. Então, assim, eu acho que sempre com calma, rotina, tranquilidade, tentar manter uma civilidade no contato, né, assim, escutar as pessoas ao seu lado, né, assim, para que a gente possa levar essa situação e o quanto antes sair dela. Muito bem. O Alessandro, ele não especificou muito bem, mas ele colocou, e os CAPs, doutor? Entendo que qual que seria a função dos CAPs nesse processo? Os CAPs, assim, geralmente, a nossa política de saúde mental hoje, os CAPs são a estrutura fornecida para o atendimento de pessoas com transtornos mentais ou sofrimento psíquico, né? Dentro do CAP, você espera ter o atendimento psicológico, o atendimento psiquiátrico, né? E outros atendimentos, no caso mais gravidade, terapia ocupacional, justamente para ser vamos dizer, um braço dessa ajuda e desse tratamento para essas pessoas que estão em sofrimento, né? Aqui, no caso da Unimed, nós temos aqui o apoio psicológico, né, na saúde mental, temos atendimento com os psiquiatras, os colegas psiquiatras, todos que a gente faz essa abordagem também. Em casos graves, nós temos aqui um hospital psiquiátrico, né, assim, quando a gente fala. Então, Amparo, razoavelmente, é bem servido com uma rede de assistência, né? Mas o CAPS, ele faz parte desse processo, ele seria o antigo ambulatório de saúde mental, que era o ambulatório psicológico, o ambulatório de tratamento psiquiátrico. Muito bem. Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, pode enviar e logo nós já estaremos encerrando, né, essa live. Enquanto isso, eu gostaria de fazer um comentário que eu acabei me lembrando, doutor. Muitas vezes as pessoas não imprimem aquilo que elas sentem, né? Então a gente também vê um alto índice aí de suicídio entre pessoas que, por exemplo, humoristas, né? E às vezes um familiar ou alguém próximo, né? Muitas vezes acaba até comentando, nossa, mas essa pessoa vivia sorrindo e de repente isso aconteceu, né? Como se fosse algo que ninguém imaginou que poderia acontecer. Então, as pessoas também têm esses mecanismos, né, de interação, de defesa, para poder lidar com o sofrimento. Então, elas fazem piada, brincam, né, para não demonstrar o que, na verdade, elas estão sentindo. Então, isso também tem a ver com aquela escuta mais empática, né, com aquela percepção um pouco mais cautelosa, né, porque nem sempre esse comportamento vai dizer o que realmente aquela pessoa está passando. Não sei se o senhor quer comentar. Assim, muitas vezes essas pessoas, elas têm no humor um personagem, né? Assim, uma maneira delas extravasar, talvez aquilo que até que elas desejariam de ter de sentimento, né? Eu escutei hoje, eu estava na rede social escutando um programa de rádio em que a pessoa fez o seguinte comentário, que o humor, ele faz humor em cima da tragédia, da tristeza, justamente para gerar, muitas vezes, a alegria, muitas vezes, né? Assim, então, isso é uma realidade. Muitas vezes, a defesa do indivíduo para ele fazer é para ele tentar se aliviar de um sentimento interno. A gente tem casos e casos de pessoas, de artistas, principalmente na área de humor, assim, que sofreu de depressão, né? Se me permite, o Chico Anísio é uma pessoa que tinha sofrido de depressão, né? Assim, um grande humorista, né? Um dos maiores humoristas que o país já teve. Né, assim, outros casos de pessoas, de humoristas conhecidos que cometeram... Williams, por exemplo. Exatamente, que cometeram suicídio. Né? Então, assim, porque internamente elas tinham elas tinham um sofrimento, né? Assim, e o humor servia como uma válvula de escape. Talvez porque elas não conseguiam externalizar esse sentimento, né, para as pessoas. Muito bem. Bom, o Marcelo também tem uma dúvida com relação à estatística de suicídio antes e depois da pandemia. Se o senhor tem alguma informação relacionada. O sentimento é um sentimento próprio, pessoal daqui, do atendimento que a gente tem, da percepção, né? Eu trabalho no hospital psiquiátrico, né? Então, assim, obviamente a gente tem um acesso desses casos de maior gravidade, mas assim, eu não tenho um número estatístico para te passar. Né? Assim, até procurei esses dias, mas assim, ainda não consegui, eu acho que ainda não formularam essa estatística de quanto aumentou, se diminuiu, como esse processo está se passando nesse momento. Também temos uma pergunta aqui da Denise, né, que hoje aumentou muito os casos de depressão pós-Covid.
e como os profissionais de saúde podem lidar melhor com essa situação? A gente buscando, essas pessoas buscando a rede de apoio, a gente está fazendo esse apoio às pessoas, né? Novamente, é um estado que nós estamos vivendo na nossa sociedade completamente diferente, que trouxe mudanças sociais, econômicas, né, assim, emocionais na vida das pessoas, né? Muitas vezes trazendo aumento de problemas emocionais, seja depressão, seja ansiedade. E os profissionais têm que estar ativos, atentos e tendo a percepção de poder estar dando essa ajuda nesse momento e buscando aplacar esse estado de morbidade, de doença dessas pessoas. E lembrando também que mesmo os profissionais de saúde também precisam buscar ajuda sempre que se sentirem esgotados física ou psicologicamente, né? Os profissionais de saúde têm essa mania de achar que só vai ajudar e não precisa de ajuda, mas precisa sim. E esse também é um sinal que precisamos estar atentos, né? Não só aos sinais dos outros, mas os próprios, como profissionais. Porque a gente também precisa estar bem para poder ajudar, né? Senão, o que a gente vai fazer? Como eu vou tratar dos outros, eu não estou bem comigo mesmo. Né? Exatamente. E, obviamente, os profissionais da saúde, né, das diversas áreas, hoje, mais do que nunca, são os profissionais que estão mais propensos a terem problemas emocionais. Né? Assim, a rotina desses vamos chamar 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá, tem sido bastante cruel e dessa forma aumenta o risco de alterações emocionais. E, claro, tem que estar com suporte, tem que estar com apoio para poder passar por essa situação e poder continuar exercendo o seu trabalho de uma forma saudável. Exatamente. Bom, foram essas as perguntas, né? Não temos mais nenhuma aqui. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam aí nessa 1h e pouco, né, de live, falando desse tema de extrema importância, né, de saúde pública, entre todos os outros aspectos que o Dr. Maurício trouxe, que nós pudemos conversar aí hoje. Essa live ela vai ficar gravada no Facebook e quem quiser assistir depois também pelo YouTube, provavelmente a partir da segunda-feira, tá bom? Agradecemos muito e ficamos também à disposição no Núcleo de Atenção Primária à Saúde através do programa Saúde Mental.